Parece que agora vai dar certo. Vamos lá. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu e o Marcos, a gente vai começar a nossa live. E a gente vai Aê! falar então sobre psicologia, espiritualidade e fé. E ó, apareceu finalmente. Agora eu estava aqui morrendo de medo que Oxe, não desse certo. Porque a gente fez os testes e funcionou, né, Marcos? Mas agora sim, não estava sim. dando certo e eu já estava aqui, Jesus, o que que a gente faz? Mas graças a Deus que deu certo. Então vamos lá. E aí, Marcos, tudo Sim. bem? Tudo bem, tudo bem. Agora é melhor, né? Nossa, bem Tava melhor, suando frio aqui. bem mais legal. Que bom que Faz você chegou aí. 25 minutos que estamos tentando entrar e não ia. Pois é. Às vezes acontece dessas coisas, a tecnologia, né? Você é psicólogo, eu sou Sim, pedagogo, então ninguém é técnico, digamos, na área, né? Mas que bom que deu certo. sim. E assim, Tá me ouvindo bem? O áudio tá bom? tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tá ótimo, tá ótimo. Beleza. Então, assim, agradecer em primeiro lugar todo mundo que tá aí participando, todo mundo que está chegando. Bem legal ter vocês aí com a gente. E eu convidei o Marcos para a gente conversar sobre esse período que a gente está vivendo, né? De pandemia, de não poder ir para a igreja, e como que fica a situação com relação à espiritualidade, à congregação, a estar junto com os irmãos, isso dentro de uma perspectiva da psicologia. Então, antes da gente começar as perguntas e tal, eu já quero deixar claro para você que está assistindo a gente, que você pode mandar a sua pergunta aqui, ok? O Marcos, na medida do possível, vai responder para vocês. E também já vou pedir que o Marcos, então, ele se apresente para que o pessoal possa conhecer ele e fala um pouco do teu trabalho, se apresenta aí para o pessoal, tá bom, Marcos? Ok. Então, primeiro, queria agradecer o convite aí, seu, né? Muito bom estar aí, podendo compartilhar um pouco aí do conhecimento, né? Fazer essa interação. Queria agradecer também aí a minha esposa, mandar um beijo para ela, as minhas filhas. Se eu não mandar um beijo para Vivi, ela me arranca o pescoço fora. E oi, Vivi, pai tá mandando um beijo para você. Mandar um abraço aí pro pessoal, Eduardo, Maria Alice, minha família, minha mãe, pessoal todo aí, pacientes e só agradecer. Então, eu sou psicólogo de formação, me formei em 2007 pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente estou concluindo uma pós em terapia familiar sistêmica, é, com ênfase aí nos atendimentos mais em família, né, casais e etc. Então aí para falar um pouco aí desse assunto que é bem relevante, foi bem interessante o que você passou, o tema, né? Me levou aí a dar uma estudada, consegui dar uma vasculhada em alguns artigos e achei bem legal o que eu encontrei e estou bem feliz em poder compartilhar um pouco aí desse tema e que ainda vão assistir. Então, legal. Deu uma travada aí? Acho que deu uma travada aí ou é a impressão? Não, voltou. Travou um pouquinho até o vídeo, mas voltou, já voltou. Ah, legal. Então, vamos começar então, Marcos. Assim, Bora, eu quero bora. começar, até eu vou dizer o porquê, o que que me motivou a te convidar para fazer esse tema. Isso foi em 2008, nada a ver agora, né, com 2020. Foi em 2008, quando eu comecei a fazer a faculdade. Então, eu era assembleiano, comecei a minha fé na Assembleia de Deus, e eu era daquele tipo, né? A Assembleia tem esse perfil de ter culto praticamente todos os dias da semana. Então, Uhum, eu ia segunda, terça, quinta, sexta, todos os dias praticamente para a igreja, também o final de semana. E aí, é, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu era estar durante a semana na igreja. E aquilo me gerou uma crise muito grande, no sentido assim, caramba, eu uhum, não consigo mais ir para a igreja. Aí eu me sentia numa pressão, num peso, numa culpa, várias coisas nesse sentido.
E agora, observando a Uhum. pandemia, eu percebo que muitas pessoas também estão impossibilitadas de ir para a igreja. E aí eu te chamei Uhum. por conta disso para a gente conversar sobre essa questão, né? Mas antes de eu te fazer a primeira pergunta, Legal. é a segunda pessoa que me diz que a minha cabeça está cortando, só que eu estou me vendo inteiro. Tá. Então, para mim poder ajustar aqui, Levanta um pouquinho aqui em alguém pode cima. responder? Eu Levantar um não sei. pouquinho aí. Não está aparecendo na minha Isso. testa? Ah, agora tá. Assim? Mais um pouquinho para cima. Mais um pouco para cima. Tá, e se eu me abaixar assim, ó? Pronto, ó. É que daí Aí. para mim parece que está Opa. cortando, entende? Tá bom Uhum. assim? Tá bom, tá bom. Tá cortando um pouquinho, mas É? bem pouquinho, Então, sim. beleza. Ah, tá. É que para mim tá cortando embaixo aqui, eu não tô vendo a parte de baixo. Marcos, de uma perspectiva então psicológica, vamos lá. Queria saber de você. Uhum. O que que é fé? Vamos começar assim. O que que é fé? Ok. Mas, né? Ela a crença, a credibilidade é quando você crê ou acredita em algo, tá? A fé, então, ela pode se expressar em dois âmbitos: o âmbito natural e o âmbito espiritual, né? No âmbito natural, eu posso ter uma fé pessoal. Por exemplo, eu acredito em mim, eu ter confiança em mim mesmo é um tipo de fé, né? Uma fé humana, vamos colocar assim, né? E a gente tem uma fé, exercer uma fé em confiar que acredito que iria ter essa live, né? Aham. Então, isso são tipos E de teve fé, que ter né? No muita fé âmbito para isso, né? natural. Porque. E a gente tem muita fé. Foi uns 25 minutos de fé, né? Então, então essa é do âmbito natural, né? E a gente tem uma fé também que ela numa dimensão no âmbito espiritual, né? Que ela está ligada aí ao sagrado, ao divino. E mais especificamente falando aí, né? Dentro do teu convite, né? Que é falar em relação ao cristianismo. A fé dentro do cristianismo ela está ligado à relação com Deus, né? Uma fé que ela se vincula com Deus, a convicção de que Deus existe, que ele criou todas as coisas, né? Que ele é o provedor, o doador da salvação eterna e que está também ligada a Cristo, né? Tanto que a fé cristã, né? Cristão quer dizer pequenos cristos, né? Então, é reconhecer, né? Ou crer que Jesus é o Filho de Deus e que nele você encontra salvação. Então, a gente tem essa fé na dimensão espiritual, né? E dentro desse viés espiritual cristão, né? A gente também, dentro do que a própria Bíblia diz, né? A fé ela é, além de tudo, um dom de Deus, né? Então você tem uma fé natural que você mesmo exercita individualmente falando, mas você tem um nível dela, uma esfera dela que ela divina, né? Que é o próprio Deus aí que libera, né? Através aí vamos colocar, do Espírito Santo, né? Uhum. Como um dom. E a fé também ela vai se relacionar com a religião e a espiritualidade, né? Então, a religião, a religiosidade, ela está mais descrita, né, dentro dos estudos, aí, pesquisas, com algo que é mais organizado e socialmente estruturado, né? Por exemplo, a igreja, né? Ela é um exemplo da religião. Ela é uma estrutura, né, que concentra ali esses aspectos da espiritualidade, né? E a espiritualidade, dentro aí da psicologia, ela está mais ligada ao subjetivo, à vivência de cada um com Deus, né? E cada pessoa vai vivenciar Deus de uma forma diferente, né? A tua relação com Deus é diferente da minha, que é diferente de fulano, né? É pensar assim que você pode ter 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas no mesmo evento, e cada pessoa dentro desse evento vai descrever ele de forma diferente, né? Então essa relação espiritual, né? Ela é única, né? Ela é subjetiva. E a própria Bíblia, ela fala disso também, né? Eu vou falar um pouco da Bíblia porque eu gosto de estudar bastante ela, né? Então eu posso
citar aí algumas coisas que embasem isso também, né? Então, a Bíblia ela fala também de uma multiforme graça e sabedoria de Deus. Então, como se Deus se demonstrasse, né, a graça dele de múltiplas formas, né, ou praticamente infinitas, né? E a igreja também, né? Ela é uma das formas aí, um dos meios através do qual Deus se expressa, né? Sim. Se ficar alguma dúvida, pode ir me perguntando Não, aí também, se algo não ficar tá claro. tranquilo. Eu só quero saber se eu já posso fazer a segunda pergunta ou você já não concluiu ainda. Quero entender essa parte aí. Tá ok. Primeira parte tá ok. Tá, porque assim, você falou de subjetividade, né? E a gente falando de fé, é Uhum. uma coisa subjetiva e tal, mas a gente vai na igreja, que é uma coisa mais concreta, mais palpável, institucional. E aí eu quero saber de você, Uhum. existe uma necessidade psicológica de estar desenvolvendo essa espiritualidade em grupo? Ou seja, existe a necessidade de estar na igreja? Como que funciona essa questão? Tá. Então, primeiro é entender assim que você vai ver que praticamente todas as culturas há uma busca pelo divino, né? Pelo sagrado. Praticamente todas as culturas você vê que existe essa busca. Então, ela é como se fosse algo intrínseco ao ser humano, a busca, né? E a igreja, né, dentro do ponto de vista cristão, é um lugar aí onde as pessoas, vamos dizer assim, reconhecidamente encontram esse Deus, né? Uhum, Então há uma busca por essa relação, né? Então você vai encontrar uma necessidade, por exemplo, de ir à igreja por buscar esse Deus, né? Em primeira instância. Em segundo, que as próprias relações ali, elas acabam também nos ensinando sobre essa relação com Deus, né? Quando você vivencia com outras pessoas, você ouve alguém falar, isso também te dá experiências, né? Então, há uma necessidade, assim, do ser humano, ele está, digamos assim, vivendo em grupo, né? A gente não foi feito para viver isoladamente, né? A uhum. gente nasce de uma relação, né? A gente não nasce do repolho, né? A gente não nasce, né? A gente não brota, né? Então, a gente já é um ser, o ser humano ele é um ser relacional. Então, as relações fazem parte da nossa vida. E a igreja ela é um local onde as relações acontecem também, né? Você concentra ali um determinado grupo, com um determinado perfil, com uma busca específica, né? Com um propósito específico. Então, desse ponto de vista que vem uma necessidade, né? De uma identificação. Então, por exemplo, se eu quero, sei lá, conhecer de carro, né? Eu gosto de carro, então o que que eu vou fazer? Eu vou buscar lugares ou temas, né, que falem sobre esse assunto. Vou buscar, sei lá, um grupo que se encontra, como tem lá o grupo do Fusca, o grupo da Kombi, né? Uhum. Então, por quê? Porque o tema interessa a eles, eles buscam essa identidade. Então, quem busca, né, a Deus, né, ele acaba, uma das formas, né, de buscar a Deus é na igreja, né? Então, por isso há essa necessidade aí emocional, psicológica, né, de estar em grupo vivenciando isso dentro da igreja. Uhum. Mas e agora, com a época de pandemia? Assim, é um exercício de fé, uma prova de fé. A gente está passando por essa situação toda, por essas dificuldades todas, né? É um enfrentamento com a fé. Então a gente enfrenta a pandemia com fé. Mas a pandemia, no caso, a quarentena, ela pode abalar a nossa fé? Não no sentido de enfrentamento à fé, né? Eu quero dizer assim, a gente vai ficar com dificuldade no sentido de que eu não posso congregar. Isso é complicado, então a gente está orando para que isso daqui vá embora logo, a gente está orando para que as pessoas Uhum. próximas tipo de enfrentamento. Mas eu digo, o fato de ficar em casa sem poder ir na igreja é prejudicial à fé? Essa ausência de estar na igreja? Pode ser, né? Pode ser. Como eu falei ali, há duas dimensões, né, dessa fé. Do nível individual, você pode manter a mesma fé, vamos colocar assim, né? Se você mantém os teus hábitos, a tendência é que individualmente você consiga manter esse nível de fé, né? Mas tem um âmbito também do grupo, né?
que o grupo ele te motiva, o grupo ele te traz ensinamento, o grupo ele te traz um acolhimento. Então, essa dimensão da fé, ela acaba sendo de fato prejudicada, né? Você acaba, vamos dizer assim, tem uma expressão, né, que fala que a brasa longe do braseiro, ela acaba se apagando, né? Ela tende a diminuir ou a chama dela, né? Então, quando o fogo você junta, né, as brasas, ele tende a ter um potencial maior ali, né, de calor do que isoladamente. Então, não quer dizer que a brasa longe do braseiro ela não tenha calor nenhum, né? Então há uma forma de exercer a tua fé a nível individual, mas quando a gente fala aí do isolamento de grupo, né? Você acaba perdendo uma parte ali importante, interessante daquilo que, vamos dizer assim, potencializa essa fé individual. Uhum. Então, no final eu quero saber de você, então, como desenvolver uma fé na individualidade e tal. Mas assim, eu quero voltar agora então àquele assunto que na verdade foi o que me motivou a fazer essa live com você, né? Uhum, É a questão do peso, uhum, da culpa por estar assim, não estar frequentando a igreja. Então, quando eu comecei em uhum, 2008 a fazer a faculdade, estava falando isso no começo para quem chegou agora, em 2008 até 2008 eu ia todo dia para a igreja. Só não tinha culto na terça e na quinta, mas ainda assim tinha ensaio do grupo de jovens. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu só ia final de semana. E aquilo me causava um pânico, porque eu queria estar na igreja, uhum, mas eu não podia estar. Claro que era por um compromisso nobre, mas eu não estava na igreja. uhum, E aí, para satisfazer aquilo, digamos, a falta de igreja, eu comecei a procurar vigília. Então, todo sábado eu ia em vigília. Então, eu ia no sábado no culto à noite, ia em vigília, domingo de manhã ia na escola dominical. Então, eu tinha uma super atividade no final de semana para compensar aquela falta de estar na igreja. Isso da perspectiva uhum. psicológica, esse sentimento de culpa, como que funciona? O que a psicologia pode falar para gente? Até eu tenho um vídeo aí que, um dos meus canais, e quem quiser pode depois procurar, que eu falo justamente sobre essa questão aí do sentimento de culpa e arrependimento, né? Mas vamos lá, assim, lá vai estar mais detalhado. O sentimento de culpa, ele está muito ligado a valores e princípios, né? Então, se você, ou por exemplo, o meio cultural que você está, por exemplo, a igreja, ela é um sistema, né? Um sistema cultural ali, e cada igreja vai ter a sua forma, né, de exercer a sua fé. No caso, essa igreja que você citou, né, que você ia, ela exercia a fé dela, congregando praticamente todos os dias, né, ou todos os dias. Então, isso é estabelecido como um valor, né? Digamos assim, eu sou cristão se eu estou todo dia na igreja. E quando você, de alguma forma, acaba sendo impedido, né, ou não consegue, ou por alguma escolha, por priorizar algo diferente, não cumpre esse princípio, né? Você acaba se sentindo culpado, né? A, a ideia seria, assim, até eu trabalho isso lá nesse vídeo sobre a questão da culpa, é entender o que é uma culpa ou, assim, uma responsabilidade real ou uma culpa, uma falsa culpa, vamos colocar assim, né? Por exemplo, ver na Bíblia se de fato existe algum lugar que diz que você tem que estar na igreja todos os dias, né? Uhum. Se esse é um princípio bíblico ou se é um princípio da igreja, né? Da congregação, É uma questão de hábito, né? né? Então isso é uma Talvez, né? Você sai da rotina, quando você quebra a tua também, rotina, você acaba se sentindo deslocado. também. Não só questão espiritual, igreja e tal, mas eu acho que para qualquer coisa que a gente faça, né? Quando a gente foge do nosso hábito, a gente sente uma certa culpa. Por exemplo, eu vou todo dia na academia. Uhum. Parei de ir na academia, eu me sinto Sim, culpado, né? Ah, eu não estou mais fazendo exercício, sim. agora eu não vou ter aquele corpo que eu desejo, ou perder massa muscular e tal. Ou se eu Uhum. leio todos os dias, aquele dia que eu não li, eu sinto uma certa culpa por não ter lido. Então, me diz Uhum. como assim, Marcos, como é que a gente podia lidar com essa culpa, assim? Existe alguma coisa que a gente possa fazer para atenuar esse sentimento de culpa? Uhum. Ah, como eu falei, primeiro, o primeiro passo que eu colocaria é reconhecer se é uma culpa
real, vamos dizer assim, no sentido de responsabilidade ou não. Uhum. Né? Porque às vezes a gente sofre por coisas que não são necessárias sofrer, né? Uhum. Ah, esse seria o primeiro passo. Se você reconhece que de fato é um erro, né? Ah, eu errei porque, sei lá, eu feri um compromisso meu, um princípio meu, né? Ou algo da minha fé, algo que eu acredito, né? Aí o ideal seria trabalhar o arrependimento, né? Ao invés da culpa, que o sentimento de culpa, ele, digamos assim, ele não nos ajuda muito, porque ele acaba se associando com sentimentos negativos, né? De tristeza, desânimo, ele acaba nos paralisando, né? E eu prefiro trabalhar o entendimento do arrependimento, né? Que é metanoia, mudança de mente. Então, se eu reconheço que de fato houve um erro, então eu vou buscar corrigir esse erro. Só que se não é um erro, então não tem por que eu ficar me arrependendo ou me culpando, né? Uhum. Se, como você colocou, eu posso não ir um dia na academia? Posso, né? Se às vezes eu tenho uma outra escolha, né? Algo que eu estou fazendo, né? Uma escolha por algo que eu entendo que naquele momento é mais importante, né? Então é reconhecer que eu não posso fazer tudo. Então a vida ela é feita de escolhas. Então eu decido caminhar por tal caminho, né? Fazer uma escolha definida. Então eu abro mão da outra coisa que eu não posso fazer ao mesmo tempo. Né? A gente não consegue, a gente não é multiforme, né? Uhum. Só Deus é. E eu vejo assim, eu não pude, na época, eu falando da faculdade, eu não pude estar na igreja durante todos aqueles dias. Mas o fato de eu não estar fazendo a faculdade, me ajudou em muitas coisas. Então, naquele momento, eu me abstive de estar na igreja. Mas isso foi benéfico Uhum, porque eu peguei os conhecimentos todos que eu adquiri tanto no curso de pedagogia quanto depois no curso de teologia e apliquei aquilo na uhum, minha própria fé, na minha própria experiência com Deus. Então, se em um momento aquilo foi ruim, digamos assim, eu soube lidar com aquilo e depois transformar em algo bom. Então, acho que também tem essa questão, né? Saber lidar com a situação que você sim, está vivendo agora, para que lá na frente isso venha a se reverter em algo positivo. correto, perfeito. É entender assim escolhas, né? O que que você vai priorizar em determinados momentos, né? E não necessariamente você precisa abrir mão, né? Mas é saber, como você falou ali, ajustar, né? E a fé, por exemplo, ela não se demonstra, né? A fé cristã, principalmente, ela não se demonstra só no templo, na igreja, né? A fé ela vai se demonstrar de diversas formas, né? Você pode estar ligado com Deus a todo momento, né? Você pode estar fazendo oração em todo momento do teu dia, né? Ou grande parte dele. Você pode ouvir algo sobre Deus, né? Você pode ler algo, um versículo que seja, né? Uhum, E aquilo já é algo, né? Que vai estar te motivando, né? Que vai estar fazendo com que a tua relação com ele esteja ativa, né? Porque, vamos dizer assim, o que é um princípio bíblico, né? E aí que entra aquela questão de reconhecer o que é, o que não é a relação com Deus. Isso é o teu chamado, né? Dentro da esfera aí, por exemplo, cristã, né? É o chamado de se relacionar. Então você pode se relacionar de diversas formas, né, com Deus. A igreja é uma das formas. uhum. Tá. Então, vou aproveitar assim para o pessoal que está assistindo agora. Se você quiser fazer alguma pergunta, deixa registrado ali, faz uma pergunta. Mas só para chamar minha atenção, para eu saber que é uma pergunta, faz um aceninho antes, dá um aceno e emenda uma pergunta, caso você tenha uma pergunta para fazer para o Marcos. E aí, aproveitando, Marcos, que Uma você. pergunta fácil, uma- né? Olha, o grau da Tô brincando, dificuldade aí é contigo. Eu não sou, não manjo nada. tô Eu espero que brincando. você consiga aí responder tudo. Mas assim, Marcos. Você falou que Hum, tem o teu canal, então eu queria aproveitar, né, para as pessoas que já me seguem, os meus amigos sabem que eu tenho um canal no YouTube, mas para as pessoas que ainda não te conhecem e estão te conhecendo agora a partir dessa live, faz a propagandinha aí, fala do seu canal, fala o que que você posta lá e já deixa o legal, endereço para que o pessoal saiba e comece a seguir você. legal. Então eu tenho 3 canais aí atualmente, né? O Facebook, Psicologia do Dia a Dia, YouTube também, Psicologia do Dia a Dia, e o Instagram, Marcos Coelho Scipione. Acho que a minha esposa está até postando ali já.
Obrigado, amor. Então são os três canais aí que eu tenho usado como ferramenta, e tenho postado ali vídeos e materiais mais relacionados à psicologia, né, em saúde emocional, transtornos mentais, né, formas aí de lidar, o intuito maior desse meu canal é compartilhar um pouco da minha experiência clínica, né, então como profissional da psicologia, eu atuo aí quase 10 anos em consultório, né? Então já atendi bastante gente. Eu acho que chegou o tempo de dividir um pouco dessas experiências, né? Quais são os temas ali que são mais comuns dentro do consultório? Como que eu abordo, atuo isso né, nesse sentido, né? Quais são as técnicas, né? Então trabalhar, passar um pouco dessas informações aí para as pessoas. Legal. E Marcos, então é assim, a gente falou de culpa e arrependimento, mas também tem uma questão, um outro ponto que eu queria abordar contigo, que é a questão do medo. E eu falo medo no sentido Uhum, de que assim, a gente é incentivado a estar sempre na igreja. E alguns discursos uhum, cristãos, né, de algumas lideranças cristãs, falam para que você tenha uma separação entre a igreja e o mundo. Mas agora que a gente não pode estar na igreja, eu estou misturando o conceito de mundo aqui, enfim, tá? Isso fica para um outro momento. uhum, Mas o que acontece? A gente não está podendo ir para a igreja e está tendo demasiado contato com o mundo. Muitas pessoas estão de quarentena em casa. Aí o que faz? Não passa o dia inteiro uhum. orando. Aí vai ver um filme, vai escutar uma música, vai ficar de conversa, enfim, com as pessoas da família, sei lá. Fica meio que mundanizado. Não tem esse tempo para espiritualidade. E pode gerar um medo em algumas pessoas. Será que eu estou perdendo a minha salvação? Será que eu estou fraco na fé? Então, assim, existe esse Uhum, medo? E como que a gente lidaria com esse medo? uhum. Primeiro, é importante entender que o medo ele faz parte do ser humano, né? Não existe ser humano que não tenha medo, tá? Você vai ver que até mesmo Jesus, né? Antes ali de ser crucificado, né? Que ele no Getsemane lá, que ele entendia o processo que ele ia passar, já tinha sido revelado, né? Ele chamou três, né, dos discípulos dele para ir orar com ele, porque ele falou que ele estava muito angustiado, ele sentindo uma angústia de morte, né? Então, quando a gente passa por situações que são inusitadas, diferentes, né, ou que não estão dentro do nosso habitual, a gente tende a sentir medo. Então, ela é uma emoção comum, né, ao ser humano. A questão e a diferença é passar um momento ou sentir o medo ou de eu estar com medo a todo tempo, né? Então, por exemplo, um transtorno ansioso é onde a pessoa fica com medo o tempo inteiro, né? Porque ela tem medo do futuro, né? Das coisas que podem acontecer. Então, por quê? Porque muitas vezes a gente acaba digamos assim, julgando mal até as nossas emoções, né? E as nossas emoções, eu gosto de trabalhar isso, todas as emoções, elas são importantes para nós, elas são úteis, elas nos sinalizam algo, tá? Não tem emoção que seja inútil, tá? Todas elas representam, elas nos informam, demonstram algo que a gente está passando, vivenciando e que precisa ter um nível de atenção, né? Então, se eu, por exemplo, estou com medo, o medo ela é uma reação fisiológica que está ligado a algo que eu já vivenciei, né? Ou que eu tenho medo de vivenciar algo parecido. Então, é importante que eu esteja atento de forma mais efetiva, né? Vamos dizer assim, mais assertiva, para que não deixar que a emoção te tome, né? Te domine, e aí você acaba tendo, muitas vezes, reações que não são as melhores, né? Ou as mais adequadas. Tá? É, e assim, Marcos, que conselho você daria para a gente para que a gente possa desenvolver essa espiritualidade? No começo a gente estava falando, né, que a espiritualidade tem a dimensão individual e a dimensão coletiva. Uhum, E aí, de certa forma, uhum, agora a gente não está conseguindo trabalhar a dimensão coletiva, porque a gente está só assistindo culto online, ou não está podendo ter aquela
aquele congregar junto, né? Então, assim, como que a gente pode Sim. desenvolver essa individualidade, essa espiritualidade de forma individual? É possível fazer isso? Como que a gente poderia fazer isso? Sim, sim, é plenamente possível, né? E hoje, com o advento aí da internet, fica muito mais fácil, né? Mas vamos falar primeiro do que não depende da internet, né? Uhum, Ah, você tem primeiro a questão da própria oração, né? O orar, ele é uma forma aí de você exercitar a tua fé, mas eu diria que até antes de orar, seria importante você buscar conhecer a palavra, né? Os teus princípios. Por quais princípios, né? Você vai orar, vai buscar, né? Então, porque para que você ore, por exemplo, com entendimento, né? E aquilo produza fé em você, né? Ah, então, conhecer, né? Se você busca se relacionar com Deus, que Deus que é esse que você está se relacionando, né? Então, dentro do viés aí cristão, né? Quem fala de Deus, ou onde Deus se revela, uma das formas de Deus se revelar é através da própria palavra dele, que é a Bíblia, né? Então, oração, né? A leitura da palavra, a questão aí de cantar, né? Ter esse tempo de cântico, né? E que é uma forma também, a música ela produz muitos efeitos aí do ponto de vista emocional, né? Libera muitos neurotransmissores aí que são bem saudáveis, né? E nos trabalham também associações aí dentro do nosso cérebro. Então é uma forma também que você pode exercitar, né, individualmente. A leitura de livros também é algo que ajuda, né? Tem aí que é algo da cultura também judaico-cristã, que é o próprio jejum, né? Que é uma forma de você também separar um tempo aí para se relacionar com Deus. Ah, individualmente, se eu não me engano, são mais ou menos esses, né? Se eu esqueci algum, você me lembra aí. Mas a gente também tem as ferramentas aí digitais, né? Que eu acho que para quem tem acesso, né? Dificilmente a gente vai ficar completamente isolado, né? Então, uhum, não é a mesma coisa que estar se relacionando, como a gente está aqui, né? A gente está junto e não está ao mesmo tempo, né? A sim. gente se vê, conversa, né? Está se relacionando, mas ao mesmo tempo, se cai a internet, a gente não está mais, né? Mas é uma forma, né? Então, tem dentro da igreja tem algo que é comum que são as células, né? Ou reuniões de pequeno grupo, grupo de oração, etc. É uma forma aí também de muitas vezes entrar em contato, conversar, trocar, né? Experiências, né? Também é uma forma aí de você estar exercitando essa fé, não só no âmbito individual, mas também das relações, né? A assistir algo, ouvir algo também, né? Porque a fé, ela também, ela vem por ouvir, né? Uhum, Ouvir a palavra de Deus, né? O que você, o nosso cérebro ele trabalha por associação. Então, tudo aquilo que eu vejo, ouço, escuto, vai estar mais vivo na minha mente, né? Então, por exemplo, é muito comum no consultório pacientes que às vezes assim, sei lá, assistem filme de terror ou assistem aqueles programas lá do meio-dia, né? Do tribuna? 190, Tribuna, Sim. etc, Aham. né? Então, o que que acontece? A partir de um tempo que a pessoa começa a assistir muito aquilo, a mente dela, ela começa a ficar muito vivo essas informações. Então, ela vê morte, risco e perigo em todo lugar que ela está, Uhum, sendo que aquilo ali representa uma porcentagem mínima dentro do que ela pode viver. Então, tudo que eu vejo, eu escuto, eu ouço, que eu deixo vivo na minha mente, eu vou acabar vivenciando mais essas sensações, né? Então, se você fala de fé, quanto mais você ouve e pratica a tua fé, mais aquilo vai estar vivo dentro de você, né? Então, quanto mais você busca conteúdos relacionados àquilo que você gostaria de estar pensando, sentindo, mais tendência você vai ter a estar vivenciando, pensando e sentindo aquilo. uhum.
E assim, é dentro disso que você falou, né? A gente se alimenta de determinadas coisas e aquilo vai crescendo na nossa mente. Hoje, Uhum. a gente escuta muito sobre Covid, corona, quarentena e essas coisas todas. Dentro de uma perspectiva Sim, psicológica, então, se a gente ficar ouvindo muito, porque tem gente que escuta ali o Jornal Nacional ou o Jornal da Band, escuta uma vez por dia, e ok, só para se manter informado. Mas existem algumas pessoas que estão uhum, caçando essas informações, né? A todo momento está atualizando o número de uhum, morte, está querendo ver como que está na cidade, como que sim. está no país, como que está no mundo. Isso pode prejudicar a mente da pessoa, assim, o estado de espírito dessa pessoa? Com certeza, com certeza. Tem até um termo moderno, vamos dizer assim, né, relacionado a isso que chama infoxicação, né? É um excesso de informação. Então, quanto mais informações, ao invés daquilo me fazer bem, começa a me fazer mal. Excesso de informação faz mal. Ou Uhum, principalmente assim, excesso de informações de diversas fontes, né? Por exemplo. Então, você vai ver que notícias, né? Hoje elas são infinitas, né? Você não acaba de ver, né? Por exemplo, o próprio Facebook, né? Você começa a ver as postagens, você vai, leva uma hora, duas, tal, acabou de ver tudo do dia. De repente, se você atualizar, já vai estar cheio de novo, né? Aí você começa tudo de novo. Aí tá, acabou o Facebook, por algum momento você vai para o Instagram, aí tem lá mais um monte de informações. Então, há um excesso de informação. E esse excesso de informação gera no nosso cérebro ansiedade. A gente fica ansioso, porque é como se a gente ativa alguns mecanismos, né? Ou, por exemplo, de medo, de tentativa de controle. Eu começo a tentar controlar o que está à minha volta, então emocionalmente se torna bem prejudicial. Tem muitas pessoas aí que estão sofrendo muito, né, com a questão da pandemia, principalmente aquelas que têm um perfil mais ansioso, sofrem mais, né? Isso desperta mais ansiedade nelas também. Eu vejo que existem pessoas que têm usado a Bíblia, infelizmente, e eles têm usado a fé para gerar um certo pânico nas pessoas, né? O que deu de gente fazendo vídeos sobre Apocalipse, final dos tempos e coisa e tal, né? Eles Uhum, enfatizam um certo lado das escrituras ou tiram do uhum, contexto e eles querem colocar terror. E aí as pessoas, em nome da sua fé, em nome daquilo que eles acreditam, porque é da Bíblia, eles acabam ficando muito ansiosos, uhum, muito temerosos. Mas uma coisa que você falou que eu acho interessante é que a palavra de Deus, ela trabalha a nossa espiritualidade, né? Você falou que a gente pode desenvolver a nossa espiritualidade por meio da palavra de Deus. E o que eu acho muito, não é bonito a palavra, mas o que eu gosto muito nas escrituras é que ela tenha esse poder de nos colocar centrado, de nos colocar numa situação de equilíbrio, de nos trazer paz. Quando a gente lê um trecho isolado, a gente até pode ficar com medo. Mas quando a gente pega as escrituras para ler realmente o projeto de Deus, o plano de Deus e aquilo que ele tem para nós, a Bíblia não nos deixa nessa situação de ansiedade e medo. Ao contrário, ela nos traz paz, não é? uhum. O primeiro ponto ali que você falou, né, da questão do que algumas pessoas usam, né, da fé para falar, tem um princípio da comunicação que tudo depende da forma, né? Uhum, Então, a gente pode são saudáveis, né, vamos dizer assim, que estimulam, que são estimulantes, né, que nos motivam e tem formas, né, que acabam nos desestimulando, né, ou até alimentando aí o medo mesmo, né, os sentimentos de medo, né. Ah, perdi o ponto ali que você terminou, fui fazer esse apontamento, eu esqueci. falei que Você existe encerrou dois ali lados, falando. né? Um pessoal que Aham, pega a fé, pega uns trechos das escrituras para colocar medo nas sim, pessoas, como que agora a gente está vivendo o sim. final dos tempos, etc e tal. E outra, mas a gente pegar a Bíblia Uhum. no contexto todo, sem tirar partes e ler ela, Sim, a sim. gente se acalma, a gente entra num estado de Uhum. equilíbrio. Sim, sim. Ah,
Como eu disse antes, né? É impossível não sentir. Eu gosto de ter uma frase que eu gosto de citar, que ser humano é ser que sente, né? Uhum, Então, se a gente só não vai sentir quando morrer, né? Quando morrer a gente para de sentir, mas enquanto a gente está vivo a gente vai estar sentindo. A questão é conseguir sentir da forma correta, né? Usar as nossas emoções como algo que até tem um livro que fala sobre inteligência emocional. Então, eu uso os meus sentimentos, as minhas emoções de forma inteligente e para que aquilo me beneficie, né? E você vai ver que a Bíblia, né, ela trabalha muito aí sobre a questão das emoções, né? Fala de um Deus de amor, né? Fala aí dessa questão do amor sacrificial até, né? O amor uhum, de Jesus que serve, né? Então, a, e a questão do princípio que eu acho interessante, que é de moderação, né? Que o Paulo fala diversas vezes disso, né? Tenha em tudo que você vai fazer, ter moderação, ter equilíbrio. E eu acho que isso acaba beneficiando a gente demais, né? Sair do que é o dito popular, né? Do 880, né? As pessoas que tendem a ficar em um extremo ou em outro, né? E eu costumo dizer assim que os extremos são prejudiciais, né? A gente acaba entrando em extremos, muitas vezes a gente acaba se prejudicando ou até prejudicando ao outro. exato. E assim, eu queria saber se alguma pessoa quiser fazer algum comentário, quiser fazer uma pergunta para o Marcos, pode aproveitar a oportunidade de fazer, tá? Eu quero já fazer algumas considerações finais e antes de terminar, fazer essas considerações finais, já quero convidar vocês, então, para participar de uma outra live que a gente vai ter na quinta-feira, no período da manhã, às 9 horas da manhã. Aqueles que não puderem estar, claro, ela vai ficar gravada, podem assistir depois, mas a gente vai trabalhar sobre uma questão de família, ou seja, as fases do relacionamento, o namoro, o noivado, um casamento, aquele que está começando agora no casamento, ou aqueles que já têm 30 anos de casado, enfim, nessa época de pandemia. Então vai ser com o psicólogo, o professor Albert Friesen. Né? Eu falo professor porque né, eu não consigo distinguir ele, assim, ele é meu professor, então eu sempre tenho que falar professor. Né? Então a gente Uhum. vai ter essa aula. Ele já tem uns 5, 6 livros sobre família. E vai ser bem interessante. Tá? E a gente vai estar sorteando 2 livros dele nessa live que a gente vai fazer sobre família. 2 livros deles e 2 livros meus. Então, quem quiser participar, depois eu vou deixar as regras do sorteio, então, para quem quiser participar, e vão ser todos muito bem-vindos, ok? Aproveitando também mandar um abraço para várias pessoas ali que eu conheci na célula, quando eu ia na casa do Marcos ali, né? Para quem não conhece, para quem não sabe, eu conheci o Marcos na célula quando ele era o anfitrião na casa dele, e a gente fazia a célula da comunidade Alcance. Eu estou vendo bastante pessoas, então já quero Sim. mandar um abraço para todos eles aí e bom rever vocês, nem que seja pela fotinho pequenininha ali, mas eu sei que eles estão presentes ali. Então, Marcos, Uhum. não apareceu nenhum comentário aqui, então vamos lá. Marcos, assim, você, enquanto psicólogo ou enquanto cristão, como que você percebe que Deus ele trata a gente com relação a esses sentimentos que a gente falou? Essa culpa, esse medo, essa ansiedade. Como que você acha que, como que você percebe que Deus ele olha para a gente nessas circunstâncias? Você, enquanto psicólogo, falou é normal ter medo, mas enquanto cristão, você consegue dizer a Uhum. mesma coisa? Que para Deus é normal que a gente tenha medo, é normal que a gente se preocupe, porque às vezes a gente tem medo da reação de Deus, né? Aí o que, que Deus vai achar de mim se eu tiver medo? Sim, O que, que Deus vai pensar de mim? Será sim. que Deus ainda se agrada de mim? Deus não está mais se agradando de mim? Enfim. Uhum. É bem uma pergunta aí bem interessante. É um tema aí que eu acho legal, né? Que eu gosto de relacionar aí a questão da psicologia até com a Bíblia, né? E eu gosto de ler a Bíblia buscando o que tem da psicologia ali dentro, né? Uhum, E uma das coisas que eu observei é que Deus sente também, né? Você vai ver que em diversas passagens, né? Fala dos sentimentos de Deus, né? Se a gente foi feito imagem e semelhança de Deus, quer dizer que a gente sente muita coisa parecida. A gente não é Deus, né? Mas
se é imagem e semelhança, tem que ter muita semelhança, tem que ter muita coisa que seja similar, né? Então, por exemplo, é comum a Bíblia falar que Deus se ira, e a gente sente ira, né? Uhum. É comum a gente se irar, ter raiva, né? E aí também é algo que eu vejo que muitas vezes é dito errado nas igrejas, né? Que raiva é feio, que raiva é errado sentir raiva, o cristão não pode sentir raiva, né? Mas se até Deus sentir raiva, por que que eu não posso sentir, né? Uhum. A questão, né? O que que eu faço com essa raiva, né? É diferente, diferenciar raiva de violência, são duas coisas diferentes. Mas sentir raiva, todo mundo vai sentir, e ela é importante também, né? Em algum outro momento eu posso explicar melhor sobre o que é a raiva, né? Por exemplo, Deus sente amor, né? Deus ama. Nós também, você vê que o ser humano é um ser que busca o amor a todo tempo. Desde o bebê, né? O bebê, ele busca se relacionar. Deus busca se relacionar também, né? Você vai ver que Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus que poderia estar lá num alto trono, né? Uhum. E olhar para nós, as suas reles formigas, né? Seus pequeninhos, né? Sei lá, qualquer termo, né? E dizer, vocês são insignificantes para mim, eu não preciso, né, de vocês. Mas não, né? Ele busca o relacionamento e você vai ver que todo ser humano, no fundo, busca se relacionar de alguma forma. Ele busca ser aprovado, ele busca cuidar, ele busca atenção, ele busca ser reconhecido, né? Então isso faz parte também do ser humano. Então, sentir, né, não é errado, né? Como eu falei antes, né? E a própria Bíblia fala muito dessa questão das emoções, e a questão é aprender a sentir de forma correta, né? Você vê lá que até tem uma passagem que diz que o Espírito Santo sente ciúme de nós, né? Uhum. Então, e há um sentimento também, né? Que o próprio ser humano também tem, né? Aquilo que a gente ama, a gente sente um nível de ciúme, né? Não ciúme patológico, doentio, mas quem você se importa, você quer que esteja junto com você. Certo. Bom, Marcos, então assim, gostaria que você fizesse então, a gente já deu o nosso horário aqui, 1 hora já, passa rápido, né? E eu queria que Nossa, boa. você fizesse suas considerações finais, então, tá? Já se despedindo já e, enfim, fique à vontade aí para fazer isso. Aham, tá. O que eu queria citar, assim, que eu fui pesquisar, né? Sobre essa questão de fé, religião, espiritualidade, foi alguns artigos aí falando sobre isso. E o que eu vi que é consenso, né, em vários artigos, e depois, se alguém quiser, eu posso até estar passando alguns, né? Primeiro, assim, que dentro da pesquisa científica, nos últimos anos, tem tido um salto vertiginoso de pesquisas ligadas à espiritualidade, religião e fé. E o interessante é ver que todas elas apontam para que a relação entre religião e espiritualidade com saúde. Uhum, Então, há uma tendência, né? A gente vê a religião e a espiritualidade como um fator de proteção. Eu sei que não existe instituição perfeita, né? Não vai ter, porque dentro das relações vai acontecer, né? Brigas, desentendimentos, etc. Porém, mesmo dentro disso, você vai ver que percentualmente, eu vou citar alguns dados aqui que eu achei bem interessante, tá? uhum, O envolvimento com a religião, ele reduz as mortes em 30%. Então, pessoas que estão ligadas a alguma religião, elas têm um estilo de vida, tendem a ter um estilo de vida mais saudável. Isso se chama um fator de proteção, né? A gente tem uma tendência a ter hábitos melhores, né? Dentro daquilo que a gente vai vivenciar, e aí acaba isso nos beneficiando, né? A prática também da religião, né? Como a fé, a oração, a questão do culto, né? Isso gera um espessamento do córtex cerebral. Então, quer dizer que os estudos que foram feitos, né, em comparação com pessoas que não têm religião e quem tem, até a estrutura física do cérebro ele acaba mudando. Um outro ponto que eu achei bem interessante, que é que o envolvimento com a religião ele diminui os sintomas depressivos.
E teve um estudo bem legal que foi feito, que foi entendendo assim que a depressão ela tem um lado que é considerado genético, uma predisposição genética. Então, pessoas que têm parentes de primeiro grau com depressão tendem a ter mais depressão, né? E o estudo que fizeram é que pessoas com hábitos religiosos, né, fé, oração, leitura, uma religião, elas tinham 90% menor risco de desenvolver o transtorno depressivo do que as outros parentes que não eram religiosos. Então, ele é um fator também de proteção dentro dos transtornos mentais, né? A pessoa que ela tem uma religião, uma fé, ela tende a ter menos níveis de ansiedade, como você até questionou, né? Uhum. Os níveis de ansiedade, eles diminuem, a depressão também diminui, até pela questão do o que é um fator que a igreja, por exemplo, promove, né? Ela diminui essa sensação de solidão, né? Pelo próprio relacionamento. Outra questão também que a fé e a religião ela acaba ajudando, ela diminui os pensamentos ruminantes e obsessivos. Então, isso tudo são dados científicos, tá? Um outro estudo que fala que a participação em grupo, né, como a igreja, ela leva um aumento no score de habilidades sociais. A pessoa ela consegue comunicar melhor o que ela sente. O exercício da oração, por exemplo, que é falar o que você está pensando e sentindo, né? Ele ajuda depois a pessoa a conseguir se expressar emocionalmente dentro das relações. Então tem vários estudos assim que eu achei muito interessante. Tem um que fala sobre os estudantes universitários, né? E ele traz isso que a religião, né? E a espiritualidade, ele tende a diminuir até o consumo de bebida alcoólica e ele é uma proteção contra transtornos mentais e sofrimento psíquico, né? Em estudos com pacientes aí psicóticos também, né? As pessoas que usaram a religião para lidar, né, com a doença, eles tiveram um maior nível de insight e uma maior adesão ao uso de medicação. Também diminuiu a rehospitalização, né, dessas pessoas, com apoio ali também familiar, né? Ah, o envolvimento também religioso, ele tem um fator de diminuição nas tentativas de suicídio, se você compara as populações, né, que tem alguma religião e quem não tem, a tendência de tentativas de suicídio são bem menores. Deixa eu ver aqui, são tantos artigos aqui, eu estou tentando escolher os mais relevantes, assim, né? Mas é muita coisa, e eu achei muito, muito legal, né? A gente vai fazer uma outra live, então, sobre cristianismo e saúde, ou fé, espiritualidade e saúde. Eu já li alguma coisinha sobre isso Sim, também, eu acho bem bacana. Eu li bem menos que você nesse sentido, né? Mas eu já dei uma lida e uhum, sim, a espiritualidade ela ajuda bastante na saúde, pelo que eu estava lendo. isso. Então, envolve diversas dimensões aí, ah, do humano, né? Como uma área, da nossa vida, e acaba nos fazendo o quê? Tanto um fator de proteção, né? A nível da prevenção, nos ajuda a prevenir, nos ajuda a ter um melhor insight interno, né? Como até a gente estava falando, né? Se você dentro da religião entende mais sobre um Deus que sente, você vai conseguir entender melhor os teus próprios sentimentos, né? Saber se expressar melhor, etc. Então, são vários artigos aí bem interessantes e que fazem essa associação, né? Então, acho que até uma das primeiras perguntas que você trouxe, né? Se a falta da igreja, né, por exemplo, ela traz, ela interfere, né, na vida, com certeza ela vai ter uma interferência. Ela não deve ser o fator predominante, né? Que a pessoa ela tem, é importante que ela exerça a fé a nível individual, mas você vê o quanto de benefício que as relações e a questão da religião, religiosidade acaba, a espiritualidade acaba trazendo de benefícios para todos nós. Legal. Então, Marcos, a gente vai se despedir, tá? Quero agradecer a todo mundo que
participou, esteve aí. E eu já quero convidar você também. Se você ainda não é inscrito no meu canal lá do YouTube, eu enfatizo o YouTube porque assim, eu tenho uma meta, e essa primeira meta é chegar nos 1.000 inscritos, e a gente está quase chegando lá. Está com 692, né? Hoje a Kelly se inscreveu já no canal, a Kelly é a esposa do Marcos, então já estamos Uhum. quase chegando lá. Então, se você ainda não é inscrito, né, aproveita se inscrever, youtube.com/martimianofilho. Eu vou deixar essa live disponível tanto lá quanto na minha página do Facebook, que é J Martimiano, tá? J Martimiano Filho. E o Marcos, acredito que vai deixar disponível também na página dele, no canal dele, eu não sei, mas eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aí. Quero agradecer você, Marcos, também por esse tempo, né? Agradecer a você por ter disponibilizado o seu tempo e o seu conhecimento compartilhando com a gente aí. Foi muito proveitoso ter você aqui. Legal. Eu que agradeço aí também a oportunidade, todo mundo aí que participou ou, né, pôde participar em determinado momento. E é isso aí, né? Vamos crescer em conhecimento, entendimento. É isso aí. Obrigado, pessoal. Tenha uma ótima noite. Até mais. Valeu, tchau, Tchau, tchau. tchau.